Apocalipse capítulo 19. E o versículo 10 ao 14. Prostei-me diante dos seus pés para adorá-lo. O anjo, porém, me disse: não faça isso, sou um servo de Deus, assim como são você e os seus irmãos que guardam o testemunho de Jesus. Adore a Deus, pois o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Vi o céu aberto e eis um cavalo branco. O seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, e julga e combate com justiça. Os seus olhos são como chama de fogo. Na cabeça dele há muito diadema. Tem um nome escrito que ninguém conhece, a não ser ele mesmo. Está vestido com um manto encharcado de sangue, e o seu nome é Verbo de Deus. Os exércitos do céu o seguiam, montados em cavalos brancos e vestidos de linho finíssimo, branco e puro. Iremos conversar sobre o retorno do rei. A última vez que nós estudamos sobre o livro do Apocalipse, a última exposição do texto, nós estudamos do capítulo 19, do versículo 6 ao 9. No versículo 6, nós tratamos sobre o aleluia, que descreve que o Senhor reina, certamente já prevendo que o que já está para acontecer, que está chegando já um milênio. Estamos saindo do capítulo 19 para entrar no capítulo 20, para abordarmos sobre o milênio, o período que ele vai reinar na terra por 1000 anos. Mas antes de ele reinar no milênio, ele reina atualmente e agora. Ele está nos céus. O capítulo 19, versículos 7 e 8, fala as bodas do cordeiro. Essas bodas do cordeiro fala do casamento da noiva com o noivo. E aqui é o momento mais extraordinário que a igreja poderá viver nesse período. Aqui ela estará nos céus, adorando o Cordeiro. Eu falei na última vez que o casamento ou o arrebatamento é como um casamento judaico, e que a noiva sai da casa do seu pai, o noivo sai da casa também do seu pai, e eles se encontram na metade do caminho, e o noivo pega a noiva e conduz para a casa do seu pai, onde lá tem 7 dias de festas, chamado de núpcias. E é isso que vai acontecer. A igreja vai se encontrar na metade do caminho, porque vai se encontrar com Jesus nos ares, e Cristo, que é o noivo, vai pegar a igreja nos ares e vai levar para as mansões celestiais. E lá vamos passar 7 anos, que seria ali o período das bodas do Cordeiro, onde a noiva vai estar celebrando e glorificando a Deus pela redenção. E aqui nós vamos ver no capítulo 19, versículo 9, aonde que João foi chamado para escrever todas essas bênçãos e registrar no livro do Apocalipse. E agora nós chegamos no capítulo 10. Toda adoração seja dada a Jesus. É aqui que nós vamos ver a respeito disso. João, ele vê o céu aberto e ele fica um pouco impressionado com tudo o que acontece. Tudo que ele vê do capítulo 19, as grandezas, as maravilhas, os louvores. Ele vê a noiva
do Cordeiro, ele vê as bodas do Cordeiro. Então ele se impressiona tanto com as revelações que ele se prostra diante do anjo. Ele ficou tão impressionado com a revelação que ele quer adorar o anjo. O anjo aqui é angelos, significa mensageiro. Ele é um servo, tanto de Deus como também nosso. Então ele vem para nos servir. E aqui esse anjo imediatamente repreende João para ele não se comportar de tal forma, porque tudo aquilo que você se prostra diante é idolatria. Se você, tudo aquilo que você coloca além de Deus, no lugar de Deus, idolatria. Então o anjo, como estava revelando aqui os mistérios do que iria acontecer e vai acontecer no futuro para João, ele se impressiona. O que tem de pessoas que se impressionam com profetas, se impressiona com pregadores, se impressiona com anjos, se impressiona com culto aos anjos, que Paulo ele vai refutar lá em Colossenses, que não devemos prestar culto aos anjos. Era ali uma visão mais judaica. E nós olhando aqui aos Gálatas não é diferente. Ele vai dizer: nem se um anjo trouxer uma mensagem diferente do que eu preguei para vocês, não creem. Então ele está mostrando exatamente aqui que temos que ter bastante cuidado de colocar anjo no lugar de Deus. Quando você vê um pregador, quando ele prega e ele diz não acontece nada, ele diz que tem um varão de branco no meio da igreja, o povo pula e grita. Os louvores que não são cantados mais para Jesus, ou é cantado para nós, ou é cantado para os anjos. É muito difícil você ter um louvor cristocêntrico. Então, João, ele está aqui, mas o anjo repreende João e não aceita que ele se prostre diante. Muitos pregadores precisam aprender com esse anjo. Porque tem pregador que gosta de receber elogios, tem cantores que gostam de receber a glória que pertence só a Deus, pregadores que gostam de receber a glória que pertence a Deus. E o anjo sabe que Deus não divide sua glória com ninguém, a Ele a glória para sempre, amém. Só a Deus o louvor, só a Deus a glória. Então o anjo aqui ele repreende João e diz: João, eu sou servo de Deus e sou conservo, eu também estou aqui para servir vocês. Imediatamente o anjo ele repreende a adoração, a prostração, porque Hebreus 1,14 diz: os anjos não são todos eles espíritos, ministradores enviados para servir aqueles que hão de herdar a salvação? Então o escritor aos Hebreus já anuncia que o anjo só serve para nos servir. E o próprio escritor aos Hebreus relata que os anjos foram colocados e feitos por Deus para adorar o seu Filho Jesus, que Ele é digno de glória e louvor para sempre. Então os anjos, eles foram chamados para servir e para adorar. Eles são tão temerosos que quando eles estão perante o trono e perante a face de Deus, um exemplo são os serafins. Eles cobrem o rosto, cobrem os pés e as asas estão batendo. As asas batendo, eles estão dizendo: estou presto para servir, estou pronto para fazer o serviço. O rosto coberto pela asa, temor. Os pés cobertos pelas asas, reverência. Então os anjos perante a Deus, além de eles ter temor, reverência e preste a servir, eles ainda cantam: santo, santo, santo
é o Senhor dos exércitos, e a terra está cheia da sua glória. Aprendemos com os anjos, pregadores aprendem com os anjos, cantores aprendem com os anjos, que a glória e o louvor só é para o Rei dos reis e Senhor dos senhores, que é Cristo Jesus. O que tem de homens que já caíram porque quiseram a glória que pertenceu a Deus para eles. Paul Walsh, ele falou uma verdade. Uma coisa que aqueles homens antigos, como os puritanos, temiam era receber glória dos homens, porque iam viver pouco. Então devemos aprender com esse anjo, que não aceitou a João vir se prostrar perante ele. O que eu acho interessante é que o texto fala do espírito de profecia. Prostrei-me diante dos seus pés para adorá-lo. Olha o que ele ia fazer, ele ia adorar o anjo. O anjo, porém, me disse: não faça isso, sou um servo de Deus, assim como são vocês e seus irmãos, que guardam o testemunho de Jesus. Adore a Deus. A ordem é para adorar a Deus. A ordem não é para adorar pregador. O que tem quando tem uma festa, quando vê um pregador famoso, o que tem de fila para tirar foto com o pregador e cantor. Eu fico olhando mesmo, aonde é que nós vamos parar? Pregadores querem ser tratados como astros e estrelas. Mas eu quero dizer aqui uma coisa: a estrela aqui não é o pastor, não é o pregador famoso, a estrela aqui é Jesus, a estrela e aquele que vai voltar, que é aquele descendente de Davi, é o rei. Então ele vai dizer: adore a Deus, pois o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. O espírito de profecia significa que o real propósito da profecia é dar testemunho. Testemunho de quê? De revelar Jesus, de revelar a sua obra da redenção e de revelar a sua exaltação. A profecia não está preocupado com outra coisa a não ser isso: exaltar o que Jesus fez e exaltar a Cristo por aquilo que ainda Ele vai fazer, que é a consumação de todas as coisas. A profecia aqui não é para tirar a nossa curiosidade. A profecia aqui é nós ver o que Jesus fez na cruz por nós, para nos proporcionar a redenção, e nós prestar um culto de gratidão, porque a Ele é a glória. Lá no céu, o culto não vai girar em torno de outra pessoa, a não ser de Jesus de Nazaré. Só em torno de lá. E aprendemos com a igreja triunfante, porque a igreja triunfante vai fazer isso, vai adorar a Deus, somente a Deus, cumprindo o que está escrito: somente a Deus adorarás e somente a Deus prestarás culto. Só Ele. Então aqui ajuda a ideia, ajudar-nos a ver a glória e a santidade de Jesus e servir-nos como incentivo para que nos preparamos para nos encontrarmos com Deus. Aqui está o testemunho da profecia. Tudo que foi falado no Antigo Testamento se cumpriu, e tudo ainda que foi falado no Novo Testamento, especialmente no Apocalipse, ainda há de acontecer. Então isso, devemos glorificar a Deus e nos preparar para um dia contemplar a beleza da sua santidade. A palavra, ela é viva e triunfante. Leia aí comigo no capítulo 19 e o versículo 11. Vi o céu aberto e eis um cavalo branco. O seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, e julga e combate com justiça. A Bíblia descreve aqui as bodas do Cordeiro, mas apresenta mais uma visão, onde João vê o céu aberto
e Jesus voltando sobre a terra, montado em um cavalo branco. O que é cavalo branco aqui? É paz? Não. Cavalo branco aqui é triunfo. Toda vez que um imperador, um rei, ele conquistava a vitória, conquistava uma guerra, ele vencia um rei do inimigo, ele entrava montado em seu cavalo branco para mostrar para o seu reino que ele é um rei que triunfou e ele venceu as batalhas que estavam à sua frente. Jesus está vindo no cavalo branco para mostrar que ele é um grande vencedor e conquistador dos seus inimigos. Ele venceu. É por isso que eu acho interessante, é que não só ele vem de cavalo branco, mas também aqueles que vêm, o exército que vem com ele. Então isso mostra essa ideia que ele é poderoso, ele é conquistador, ele é um rei triunfante, e ele vem como rei dos reis e senhor dos senhores. Olha o que está escrito no capítulo 19, versículo 16. No seu manto, Apocalipse, capítulo 19, versículo 16. No seu manto e na sua coxa está escrito o nome: Rei dos reis e Senhor dos senhores. Rei dos reis é que ele é rei de todos os reis, que ele é senhor de todos os senhores, de todos os reis que estão na terra, de todos os presidentes que tem na terra, de todos os primeiros ministros que tem na terra. Ele é rei sobre todos eles, e a ele a glória para sempre. Por isso que ele é rei dos reis e senhor dos senhores. E aqui nós vamos observar que ele vem montado no cavalo branco para triunfar, e ele vem como mediador, trazendo vitória e trazendo juízo. É isso que vai fazer, para ele primeiro implantar o império na terra, para ele implantar um milênio na terra, que vamos ver no capítulo 20 do Apocalipse ainda. Primeiro ele tem que derrotar o anticristo, ele tem que derrotar Satanás, ele tem que derrotar o falso profeta. Depois que ele derrotar todos os inimigos da igreja, todos os inimigos do reino de Deus, aí sim que ele vai implantar o império na terra. E ele vem como fiel e verdadeiro. Isso está mostrando que tudo que vai acontecer é real, não é uma história, não é uma ficção. Tudo que vai acontecer aqui é real, e todas as profecias que estão cumpridas desde Gênesis capítulo 3, versículo 15, que da semente da mulher vai nascer um que vai esmagar a cabeça de Satanás. Todas as alianças vêm se concluindo, e aqui Cristo, ele cumpre todas as promessas do Antigo Testamento. Por isso que ele vem estabelecer a verdade, e ele vem estabelecer a justiça. O povo de Deus espera por este momento desde o tempo antigo, quando Deus revelou suas promessas e nas alianças. Todas as alianças tinham promessa, e todas as alianças apontavam para um descendente, e esse descendente era o descendente da mulher, que viria para esmagar o descendente da serpente. E ele viria isso, e tudo foi revelado em aliança. Aliança com Adão, aliança com Noé, aliança com Abraão, aliança com Moisés, aliança com Davi. Todos vêm anunciando a promessa, e a semente nasceu, a semente veio, foi para a cruz do Calvário, ressuscitou ao terceiro dia, foi para as mansões celestiais, e em breve voltará em triunfo e em glória, juntamente com seu povo. E aqui o Salmo 96 e o versículo 13 diz: ele julgará o mundo com retidão, e os povos com a sua verdade. Retidão e a justiça no Antigo Testamento são muitas vezes ligadas à fidelidade.
O Deus que vai fazer isso é um Deus fiel. A Bíblia diz: se nós formos fiéis, Ele é fiel. Se nós formos infiéis, o teu Deus continua fiel, porque Ele vela pela sua palavra. Então Ele está dizendo: se você for infiel a mim, eu sou fiel para cumprir o julgamento sobre você. Agora, se você for fiel a mim, eu sou fiel para derramar bênção sobre a tua vida. Ele é fiel com relação à sua palavra, com relação às santas escrituras. Então aquilo que Ele prometeu para mim, aquilo que Ele prometeu para você, pode dormir tranquilo e acordar tranquilo. O Deus a quem prometeu para você, Ele não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria Deus e não faria, falaria Deus e não cumpriria. Só quem crê que o teu Jesus é fiel para cumprir as promessas da sua palavra. Ele é fiel, por isso que fala de retidão, por isso que fala da sua fidelidade. Ele é verdadeiro. Ele sendo verdadeiro, faz Ele o contraste com todos os deuses do Antigo Testamento. É o contraste. No contexto aqui de João, ele está mostrando que ele é contrário ao falso profeta, ele é contrário ao anticristo, ele é contrário aos falsos pregadores, ele é contrário aos falsos mestres, ele é contrário a esse mundo de mentira. Por isso que ele é fiel e verdadeiro. Aqui está a ideia. Por isso que ele foi o único que bateu no peito e disse: eu sou o caminho e a verdade. Ele mostra exatamente isso. Ele é a verdade. Ele contraria toda a mentira. O diabo é o pai da mentira, mas Jesus, ele é a verdade. E quem anda na verdade tem o conhecimento da glória de Deus. Porque sem conhecimento e sem verdade não tem como você conhecer. E se você não conhece, você não tem como ter a revelação da glória de Deus. Ele contraria os falsos deuses. Os deuses que estão aí são deuses de mentira. Os pregadores que pregam aí o coach, que tu vai prosperar, que tu vai ser rico, tu vai ter um casamento feliz, que tu vai ser isso ou aquilo. Não ouça isso. Ouça homens que não pregam aquilo que você quer ouvir, mas prega aquilo que a igreja necessita ouvir, que é a verdade da palavra. Deus não tem compromisso com palavra de homens. Deus tem compromisso com a sua verdade. Deus tem compromisso com a sua palavra. Ele não tem compromisso com outra coisa. A segunda vinda de Cristo, ela é real. Será um evento histórico. Ela é secreta, mas ela é real. Quando vim buscar a igreja, olho nenhum vai ver, olho nenhum vai contemplar. É impossível, porque o arrebatamento vai ser como um abrir e fechar de olhos. O arrebatamento, ele é secreto. Mas aqui fala da sua segunda vinda, na segunda fase. Porque aqui, no contexto que nós lemos, a igreja está nas bodas do Cordeiro. Se está nas bodas do Cordeiro, a tribulação aqui está acontecendo aqui embaixo. Quando o fim da grande tribulação, é a hora que ele vai vir com a sua igreja, e todo olho o verá. Por isso que vai ser histórico, por isso que vai ser notório, por isso que a tecnologia está aí. Os celulares super avançados estão aí, porque o mundo está se preparando e se equipando. O palco está armado. A qualquer momento vai chegar o dia que o mundo contemplará Jesus nas nuvens e em glória, juntamente com a sua igreja remida pelo seu sangue. Por isso, o Novo Testamento nos autoriza não espiritualizar o arrebatamento, não espiritualizar a segunda vinda.
Jesus, ele vem literalmente e ele voltará visivelmente na segunda fase da sua segunda vinda. E ele aparece aqui como o Verbo encarnado. Ele é o Verbo que se fez carne. Se você observar o texto, ele aparece aí no versículo 13. Está vestido com um manto encharcado de sangue, e o seu nome é Verbo de Deus. Essa ideia de Verbo de Deus lembra exatamente que ele é a palavra encarnada. Irmãos, isso daqui é algo muito interessante. Deus sempre se revelou por meio da sua palavra. Deus não quer ser conhecido por outro meio a não ser por meio da revelação da sua palavra. Ele se revelou na criação, mas só que a criação, ela não é inteligente o suficiente para explicar o plano da redenção. Só mostra aí que tem um Deus criador, inteligente, arquiteto. Mas a criação não explica o plano da redenção, não explica o plano da salvação, não explica. Então a palavra de Deus é a mesma coisa que o agir de Deus. Deus falou, acontece. Se Deus fala, é a mesma coisa, aconteceu. É a mesma ideia. Haja luz, houve luz. Ele diz que da semente da mulher vai nascer um que vai esmagar a cabeça. Na hora que ele fala, ele trabalha na história para executar a palavra. Jesus se encarna, e a encarnação de Jesus e o relacionamento de Jesus com a palavra escrita mostra exatamente uma coisa: que o agir de Jesus é o agir de Deus. Observe exatamente, no princípio Deus usou Jesus para criar todas as coisas. Ele é o Verbo, que sem nada do que foi feito se fez, se não for por meio de Jesus. No princípio era o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus, no princípio ele estava com Deus, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Tudo foi mediante a ele, tudo no princípio, os céus, a terra, o mar, está aí, tudo. Jesus foi o agente da criação de Deus. Por isso que Paulo escreve em Colossenses: esse Jesus é a imagem do Deus invisível e o primogênito de toda a criação. Ele, Deus, usou o Filho para executar toda a criação. Só que a criação cai. A criação entra em um colapso espiritual. A terra entra em maldição. O mundo fica decadente. O mundo fica imoral. O mundo fica quebrado, caído. E adivinha quem ele vai usar para recriar tudo novamente? O Verbo. Mais uma vez o Verbo vai ser usado para criar todas as coisas. E como é que ele faz isso? O Verbo que estava no princípio e fez todas as coisas, agora vem diferente. O Verbo se faz carne e habita no meio dos homens, cheio de graça e cheio da glória de Deus. Por quê? Porque agora a recriação do mundo, do universo, não seria mais pelo haja, mas seria agora por tudo está consumado na cruz do Calvário. O Verbo se fez carne para trazer tudo à existência novamente. Ele fez tudo para recriar o caráter de Deus que estava na tua vida, que outrora estava caído, foi restaurado novamente. Hoje você é a imagem de Deus em Cristo Jesus, o seu Filho. Ele veio restaurar a imagem que estava caída. Então o Verbo, ele veio com este propósito.
O verbo é o agir de Deus, é a ação de Deus. É como se Deus estivesse falando e agindo ao mesmo tempo. E Jesus fez isso, pregando, curando, ressuscitando os mortos, expulsando demônios, morrendo e ressuscitando para todo o sempre. E um dia Ele vai trazer novos céus, Ele vai trazer nova terra. Você já parou para pensar por que Jesus ressuscitou no corpo? Por que Jesus está num corpo hoje? Por que Jesus está agora nesse momento? Porque no instante que Ele tomou a decisão de vir do céu para a terra, de romper a eternidade para entrar no tempo, Ele tomou uma decisão muito séria de ser humano eternamente. Outrora Ele era só espírito, mas como Ele toma a decisão de se fazer carne, Ele tomou. Aí você se pergunta, por que Ele fez isso? Por que o verbo se encarnou? Aqui está o propósito. Porque a ressurreição de Jesus é a garantia que um dia esse mundo velho vai ser uma nova criação. Esse teu corpo de vergonha, esse teu corpo sujeito à derrota, esse teu corpo sujeito à doença, tenha a esperança que um dia terá um corpo semelhante ao corpo de Cristo Jesus. Ele é o verbo, e esse verbo teve que se encarnar. O texto é tão interessante que Ele se fez carne e revelou na natureza de Deus, na sua vida e no seu ministério na terra. Ele é o mesmo Jesus que, ao deixar este mundo, prometeu um dia voltar. Está lá em Atos 11. Varões galileus, porque vocês estão olhando para este céu? Esse Jesus do qual vocês viram subir, Ele vai voltar no mesmo lugar. Esta é uma promessa grandiosa. O primeiro propósito de Cristo é de julgar e guerrear. Ele veio para julgar o mundo. Quando Ele vir em glória, montado no seu cavalo branco, com diademas na sua cabeça, com coroas na sua cabeça, e escrito na sua coxa, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Ele vem primeiro para julgar todos os povos. Uma coisa que Ele vai mais fazer depois que Ele vir é julgar. Imagine uma coisa, imagine isso. No dia que Ele fizer o trono branco, e Ele estiver sentado no trono branco, e Ele estiver trazendo juízo e julgamento para todos os pecadores da terra, e mandando para o inferno. Agora imagine a cena. Imagine a cena. Milhares e milhares de mães, milhares e milhares de pais, o filho no trono, não mais como um advogado, mas como um justo juiz. Ele vai abrir o livro, ele vai procurar um nome. Se ele não encontrar o nome, ele vai dar sentença e vai mandar para o inferno. Essa vai ser a palavra dele: apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Lá não vai ter choro, lá não vai ter pranto de mamãe e papai chorando. Lá o que vai ter é um amém bem forte. Amém. Semelhantemente, muitos pais vão estar sendo julgados e condenados ao inferno. E quando ele disser: apartai-vos de mim que eu não vos conheço, lá filhinho e filhinha não vai estar chorando. Lá todos vão dizer em um alto e bom som apenas amém. Vai ser um dia de pranto para aqueles que vão para o inferno, pois salvos não. Então o primeiro propósito de Jesus Cristo é julgar.
João 5,30: por mim mesmo nada posso fazer, eu julgo apenas conforme que eu ouço, e o meu julgamento é justo, pois não procuro agradar a mim mesmo, mas aquele que me enviou. Ele vem na terra, é em glória com a sua igreja, e ele vem para julgar todos os pecadores da terra, todos. E além de julgar, ele vem para guerrear. 2 Tessalonicenses, versículos 7 e 8: e dá alívio a vocês que estão sendo atribulados, e a nós também. Isso acontecerá quando o Senhor Jesus for revelado lá do céu, com os seus anjos poderosos, em meio a chamas flamejantes. Ele vem para pelejar, ele vem para guerrear, e ele vem como chama para queimar, como um fogo devorador. A Bíblia diz que quando ele olhar para o anticristo, com o assopro da sua boca, ele vai destruir todos. Ele não vem para morrer numa cruz, ele não vem mais para ser julgado no julgamento de Pilatos, ele não vem mais para ser julgado no julgamento de Caifás, ele não vem mais para ser julgado por Herodes. Agora ele não vem mais como uma vítima, ele não vem mais como um cordeiro, ele vem agora como o leão da tribo de Judá e a raiz de Davi, o rei que está sentado no seu trono eterno. Um trono inabalável, um trono imutável, que ninguém arranca ele. Aí estão os reis, todos saem, todos caem. Cai prefeito, cai presidente, cai deputado, cai primeiro-ministro. Todos caem, todos saem, entra ano e sai ano. Mas o único que não sai do trono é o teu Jesus. Ele está na glória, reinando para sempre. As coroas, com muitas coroas, ele vem com muitas coroas. Não é? Se lembra que quando a Bíblia diz que quando lá em Apocalipse capítulo 1, quando João ele contempla a cabeça de Jesus, ele diz: os seus cabelos são brancos como uma lã branca. Não é que é os cabelos. Era tanta coroa na cabeça dele, era tanta glória na cabeça dele, que ele diz que seus cabelos são brancos como uma lã branca. Ali é o reluzir da sua glória, da beleza da sua majestade, da sua magnificência. Ele foi coroado com muito diadema. E por que foi coroado? Porque o próprio Pai o coroou. Esse Jesus, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, se fez da forma de homem, foi achado da forma de servo, foi obediente até a morte, e morte de cruz, mas Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu nome acima de todos os nomes. Ele coroou o seu filho. Se lembra que quando ele ressuscita, ele diz: portanto, agora é-me dado toda a autoridade em cima no céu e embaixo na terra. O Pai o coroou com muitas diademas. Coroa fala da sua realeza, coroa fala da sua exaltação, coroa fala da sua ascensão. Por isso a ele a glória para sempre. Por isso que o texto está dizendo: porque tu vai te prostrar perante anjo, porque tu vai te prostrar perante pregador, porque tu vai te prostrar perante jogador, porque tu vai te prostrar perante homens e anjos, porque tem um rei que tem muitas diademas na sua cabeça. Ele está exaltado sobre os querubins, sobre os serafins, sobre os arcanjos, sobre os príncipes dos céus. Ele está nas mansões celestiais, num alto e sublime trono. Observem que eu prego de forma poética, para que você compreenda a grandeza e a beleza e a majestade desse teu grande Deus. Os diademas também não fala apenas de ser um rei, mas envolve uma tipologia que está escrito lá em Zacarias capítulo 6, 9 ao 15. Ele será um renovo. Ele é um renovo da descendência de Davi. Mas ele não é apenas um rei, ele é um sacerdote. Rei, sacerdote. Ele é aquilo que Adão era. Adão era um rei sacerdote.
Adão foi colocado no Éden para reinar e para administrar. O Éden é um templo. Quando você vai lá para Ezequiel capítulo 28, o Éden é chamado de templo. Você vai ver que o querubim ungido, ele é recheado de pedras preciosas, ou seja, 6 pedras daquelas está no peito do sumo sacerdote, para completar as 12 tribos. Ou seja, aquele querubim ali não é Lúcifer, aquele querubim ali é um guardião. E o que é um guardião? É exatamente Adão. As mesmas pedras que estavam no colete sacerdotal, estava Adão revestido nelas. Está mostrando o sacerdócio de Adão no jardim do Éden. E ele é como rei. Por quê? Porque ele é a coroa da criação. Coroa é Kéter, ou seja, ele é a coroa de toda a criação. Deus disse para ele: domine sobre tudo. Está falando da sua realeza, da sua grandeza. E ele era um sacerdote. E qual é a função de um sacerdote? Administrar o templo, administrar o Éden, não deixar animal imundo entrar no templo. Assim também devia Adão fazer, não deixar a serpente, o diabo e o mal entrar no templo jardim. Adão não cumpre, Adão não obedece, Adão não exerce. Adivinha quem vai exercer no lugar dele? Adivinha quem vai executar tudo no lugar dele? Aqui está ele, o rei sacerdote, Cristo Jesus, o Filho de Deus, que Paulo chama de segundo Adão. Ele executou todas as coisas. Ele fez o que Adão não fez. E o nome dele, que está escrito ali, é um nome misterioso, bem misterioso. Nós não sabemos especular que tipo de nome é esse. Nós não temos a mínima ideia. Então, onde a Bíblia se cala, nós devemos nos calar. Se você quiser buscar aqui, vai criar heresia. Mas nome dentro da Bíblia é caráter. Então, esse caráter de Jesus, esses atributos de Jesus, atributos morais, esses atributos incomunicáveis, eles são tão profundos, mas tão profundos, que nós não temos como ter um conhecimento pela nossa mente. Por isso que ele é mistério. É algo que é uma glória que só o Pai e o Filho conhecem entre eles. Olha o que está escrito em João 17,5: e agora, pois, glorifica-me junto a ti, com aquela glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Quem vai saber o nível dessa glória? Quem pode medir o nível dessa glória? Quem pode medir esse relacionamento profundo entre o Pai e o Filho? Ninguém tem. É algo que nós não temos como explicar a respeito dessa sua grandeza. E o texto diz, provavelmente foi escrito sobre o diademas. Esse nome foi escrito sobre o diademas. O nome de Deus e de Cristo nunca são meros títulos, são designações de sua divina natureza e caráter. Irmãos, vou dar aqui um exemplo para vocês. Nós não temos como mensurar algo de Deus, porque Ele tem um atributo que nós não temos. Por isso não temos como explicar. Tudo que existe no universo, no mundo, ele é finito. Até esse macro-universo, ele é finito, ele tem um fim. O único atributo de infinitude é aplicado só a Deus. Só Deus tem. Então, quando você diz, o homem ama, você tem como mensurar o amor do homem, porque o amor do homem, o homem é finito. Mas quando você fala o amor de Deus, é algo infinito, porque ele tem esse atributo. É como você comparasse essa luz com o resplandecor do sol. É como você comparasse uma gota de uma chuva com a quantidade de água no Oceano Atlântico. É como você comparasse o teu quarto com esse macro-universo. Nós não temos como nos aprofundar na profundidade da grandeza e da glória deste Deus. Por isso que no céu não vai ser chato. Por quê? Porque quanto mais tu mergulhar na presença dele, mais revelação da glória você vai ter da parte dele.
porque Ele é um Deus infinito. Não tem como compreender a beleza e a profundidade da sua grandeza. Como já dizia Charles Haddon Spurgeon, ele já dizia que a eloquência se emudece perante a sua grandeza. O sol, ele se torna trevas quando fica diante da glória de Deus. Para você ver o tamanho da grandeza do teu Deus. Por isso que crente não é para estar preocupado com problema. Por isso que crente não é para estar preocupado com coisa que acontece ali e acolá. Crente tem que confiar na grandeza e na infinitude desse Deus a quem você adora nesta noite. Creia que o teu Deus é grande e poderoso. Ninguém conhece, ninguém vai poder conhecer Ele na sua plenitude, é impossível. O mundo, esse manto que ele vai vir, observe, tem coroa, tem um nome misterioso, mas ele veio com um manto, e esse manto está salpicado de sangue. Alguns querem pregar dizendo que esse manto manchado de sangue está se reportando ao Calvário, mas não, porque Jesus ele está vindo, e ele está vindo para julgar. Ele está vindo para destruir inimigos. Então esse manto dele que vai ser melado de sangue está mostrando que ele vai destruir os inimigos. Abra aí sua Bíblia em Isaías 63. Versículo 1 ao 6. Olha o que diz: quem é este que vem de Edom e de Bosra, vestido de roupas vermelhas, roupas vistosas, que vem manchado na plenitude da sua força? Sou eu que falo com justiça, que sou poderoso para salvar, porque as suas roupas estão vermelhas, porque se parece com roupa de quem pisa uva no lagar. O lagar eu o pisei sozinho dos povos, ninguém esteve comigo. Pisei as uvas na minha ira e no meu furor, e a esmaguei, o seu sangue respingou nas minhas roupas, e todas elas ficaram manchadas, porque o dia da vingança estava no meu coração, e no ano da redenção havia chegado. Olhei e não havia quem me ajudasse, fiquei admirado por não haver quem me apoiasse. Por isso o meu próprio braço me trouxe a salvação, e o meu furor foi o meu apoio. Na minha ira pisei os povos, no meu furor embriaguei-os, derramando o seu sangue no chão. Quando ele vinha em glória, montado em seu cavalo branco, com seu manto salpicado de sangue, está mostrando que ele vai vir com ira, e ele vem para matar, para destruir os inimigos de Deus, os inimigos de Israel, e por aí vai para implantar o império. Para finalizarmos, aqui nós finaliza, os exércitos do céu, 19:14 de Apocalipse, leia aí comigo, Apocalipse 19:14, olha o que diz aí a palavra do Senhor. Os exércitos do céu o seguiam, montados em cavalos brancos e vestidos de linho finíssimo, branco e puro. Grifem aí, linho finíssimos, vestido de brancos. Alguns acreditam que sejam anjos que está vindo com ele como exército. Lá em Apocalipse, lá em Mateus capítulo 23, ele vai aparecer na glória com seus santos anjos. Mas o que realmente o texto está se reportando? Esses que vão vir com Jesus, que exército é esse? É os anjos? É os crentes? Certamente os anjos podem estar no meio, mas o texto está se reportando exatamente também dos crentes. Leia comigo o capítulo 17, versículo 14. Lutarão contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, pois o Senhor dos senhores e o Rei dos reis serão vencedores. Também os chamados eleitos e fiéis que estão com o Cordeiro. Então aqui mostra que quem vai estar pelejando nesse dia e quem vai estar com o Senhor é os eleitos. Qual é o eleito? A igreja. Olha o que diz no capítulo 19 e o versículo 8. Lembra que eu disse para vocês grifar aí linho finíssimo e branco?
Olha o que diz no capítulo 19 e o versículo 8, que é o contexto imediato. 19, 8 da passagem. Olha o que diz: porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos, dos crentes. Então o exército que ele está se reportando, que vai vir com o Senhor de glória, está se reportando da igreja. Se lembra de Judas? Versículo 14, a Bíblia diz que Enoque viu, lá no princípio, Gênesis, Enoque viu o Senhor descendo em glória com os seus santos. E qual é os santos? É a igreja que está adorando aqui nesta noite. É o exército que vai pelejar juntamente com Cristo. Você não vai pegar em uma arma, você não vai pegar em um revólver, porque Jesus vai pelejar sozinho, porque Ele é o Senhor dos exércitos. Só quem pode glorificar o nome de Jesus.